Oi, oi, vidas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula, segundo despertar desse workshop Incensaria Ancestral. Vamos novamente, como ontem, começar aí com uma respiração, com uma concentração, trazendo a presença para o aqui e agora. Sempre que a gente vai fazer algum processo ou vai aprender, é muito importante a gente fazer essas respirações profundas, alguns segundos de silêncio, trazendo a atenção para o aqui e agora, para que o seu cérebro, para que os seus pensamentos desacelerem e você consiga absorver o máximo possível desta expansão. Então eu evoco também a presença dos mestres ascensionados, dos meus guias e mentores espirituais, dos meus ancestrais. Me conecto com o meu eu superior e com a minha missão aqui desta terra, que é trazer consciência para o máximo de pessoas possíveis da verdade do amor divino. Então ontem a gente falou um pouco sobre o resgate à magia ancestral, e uma coisa que eu talvez não deixei tão frisado ontem, que eu gostaria de complementar aqui hoje, é que a partir do momento que a gente começa a honrar os nossos ancestrais, as feridas começam realmente a se dissolverem, né? A sumirem, a ficar para trás. Porque quando a gente entra nesse processo do resgate da criança interior, da gente identificar os padrões que a gente traz dos nossos familiares, das maldições hereditárias, é um lado mais obscuro, mais sombrio. Porém, depois que a gente trabalha essa parte sombria e perdoa, e faz o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Faz o Ho'oponopono e faz as pazes com os seus familiares, com os seus antepassados, você começa a se conectar com a herança positiva e com os dons que vêm de seus ancestrais. E a partir deste momento que você perdoa eles e começa a honrá-los, de forma automática esses dons vêm chegando para você, em diversas maneiras, em sonhos, em mensagens através de pessoas, de várias formas. Os seus ancestrais, desencarnados e encarnados, trabalham em prol da sua evolução, da sua felicidade, do seu crescimento, né? A gente às vezes tem os nossos julgamentos internos do que os nossos familiares pensam a respeito de nós, mas eu tenho certeza, eu ainda não sou mãe. Vocês que têm mãe, vocês ainda vão ter mais autonomia e propriedade para falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe deseja algo ruim para os seus filhos, né? Então, os nossos pais, eles estão, independente de qual seja a energia que eles vibram, independente de qual seja o estágio que eles estão, eles sempre desejam o melhor para os filhos. Então, comece a olhar para os seus familiares e para os seus antepassados com um olhar mais de empatia, percebendo que eles conseguem entregar o que eles têm, né? O que eles chegaram a conhecer e a expandir, né? Então eu falo assim que quando a gente trabalha o resgate da criança interior, a gente tem que virar o nosso pai e a nossa mãe, né? Ser o pai e a mãe que a gente gostaria de ter tido, porque eles também não têm culpa, como a gente falou ontem, eles só repetem os padrões. E, enfim, quando a gente começa a perdoar isso tudo, deixar para o passado, a gente começa a receber esses dons hereditários, né? A gente começa a se conectar com os nossos ancestrais de uma forma muito sutil e divina. E começa a ver as coisas boas, né, que a família da gente traz. E honrando esses ensinamentos, esses pequenos ensinamentos que a gente está buscando resgatar, né? Que eu falei com vocês ontem, de vocês perceberem o que sua avó e sua mãe ou quem te criou fazia quando você era criança para se conectar com o plano espiritual, para cuidar da saúde física, emocional, mental. O que eles faziam, como eles viviam, qual era o estilo de vida deles. Honrem esses pequenos
essas pequenas práticas, honre esses pequenos ensinamentos que foi lhe dado quando era criança. Honrar, gente, é você dar seguimento, você continuar fazendo, né? Então, quando a gente pega uma missão de um ancestral, a gente dá seguimento àquilo que ele começou quando estava encarnado, quando tinha essa possibilidade de fazer esse trabalho. E eu falo isso por quê? Porque, pelo menos comigo, foi assim. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham hoje com hermetismo, ou que têm o estilo de vida de hermetista, né, que é a base das ervas, né, que é esse contato mais íntimo com as ervas, de buscar se conectar mais, pessoas que buscam fazer banho de ervas, buscam tomar chás, buscam estar em meio à natureza. Se você tem essa vontade, né, que é instintiva dentro de você, de querer ir para cachoeira, de querer ir para mata, de querer ir para praia sempre que puder, né, de querer ter ervas na sua casa, de plantar vasos de ervas, né, se você não tem terreiro. Se você sente esse chamado de ter esse contato mais próximo, de alguma maneira, gente, você tem isso no seu DNA, né? Esses instintos que a gente tem de fazer o que a gente não conhece, né, o que a gente não aprendeu em lugar nenhum, né, não estudou, é a nossa ancestralidade, né? É um pouquinho de quem somos que a gente nem sabe que somos, né? Por isso que eu falo que pra gente se conhecer, a gente tem que conhecer os nossos ancestrais. Quando eu passei esse processo, né, de perdoar os meus antepassados e comecei a me conectar com a herança positiva, eu comecei, de fato, a trilhar esse caminho da ancestralidade de uma forma positiva e vi o quanto ela pode transformar a vida das pessoas, através da transformação que ela fez na minha vida. E conforme você vai buscando se conectar com os seus ancestrais, os seus mentores e guias espirituais vão se apresentando também. Porque quando eu falo de ancestralidade, eu não estou falando apenas da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Estou falando dos seus ancestrais no geral, né? Nos ancestrais cósmicos também, nos ancestrais espirituais que de alguma forma se tocaram ali, tem uma conexão ali com a sua energia e está com você, te acompanhando aí há talvez até mais de uma vida. Então, quando a gente se conecta com o dom ancestral, os nossos mentores e guias se aproximam mais também, se apresentam e ajudam a gente, né, a canalizar o que a gente necessita, a ter a força que a gente precisa, né? É muito gratificante quando a gente começa a se conectar com a nossa ancestralidade, começa a receber também a herança positiva, a receber também os dons que a gente tem e reconhecer como eles foram importantes, né? Isso aumenta a nossa autoestima, aumenta a nossa autenticidade, porque a gente tem identidade. A gente sabe a história dos nossos ancestrais e a gente pisa e faz todas as coisas em nossa vida com honra, pensando neles que vieram antes, que aprenderam para nos ensinar, entende? Então, quando a gente começa a se conectar com esse caminho da ancestralidade, eu falo assim que tudo flui na vida, né? Que tudo, a gente volta pro berço, né? Da nossa mãe, assim, e a gente se sente acolhida e protegida, e amparada e ancorada. Então, a gente segue o caminho com mais firmeza, com mais confiança. Então, gente, o resgate à magia ancestral é muito mais do que apenas você saber nomes dos seus antepassados. Ele realmente pode transformar a sua vida. Quando você busca reconhecer de onde você vem, né, quem você é de verdade. E honra quem fez com que você se tornasse essa pessoa. Honra todos eles, todos eles. Viu? Então é isso, senão eu vou ficar aqui só no resgate e a gente não vai ir para a prática. Então o que a gente vai abordar hoje nessa segunda aula do workshop Incensaria Ancestral? Hoje a gente vai para a prática, né, dos bastões de ervas, vamos fazer um bastão em específico de abundância e prosperidade, porque quem não precisa, né, de abundância e prosperidade? E quando eu falo de abundância e prosperidade, não é só dinheiro, tá, gente? É abundância e prosperidade de saúde, de paz de espírito, de harmonia, de felicidade, né? Às vezes as pessoas ficam muito condicionadas à abundância e prosperidade financeira, sendo que a abundância e prosperidade é muito mais do que o dinheiro.
Mas antes da gente ir para a prática, eu preciso de falar mais, trazer mais uma informação para vocês aí, que é sobre esse tal do poder oculto, como eu tinha falado que eu ia falar hoje. Eu trouxe aqui para vocês até algumas referências, tá? Se vocês quiserem se aprofundar, que é o livro Fitoenergético, a Fitoenergética, né, de Bruno Gimenez, que ele é o pioneiro, vou falar sobre ele aqui agora. E também tem esse do Carlos Ramon, que é o poder oculto das ervas, tá? Aqui não tem catalogado todas as ervas com o poder oculto de todas as ervas, mas tem uma grade muito extensa, tá? Isso é um dos dois básicos para vocês começarem, né? Porque também não dá para trazer muita informação, senão fica perdida. Porque esse processo de estudar as ervas, gente, é um processo, assim, constante. A gente tem que estar sempre lendo e relendo até que vai fixando essas informações, porque é muita erva que a gente tem disponível, graças a Deus e a Pachamama. Então, o que seria, na verdade, esse poder oculto das ervas, ou espírito vegetal, ou o plano sutil, a energia, porque a gente tem o nosso corpo físico e tem o nosso corpo energético. Na verdade, a gente tem 7 corpos. E aí, onde os chakras ficam, onde as terapias que a gente faz alcança, onde as ervas alcançam, é no duplo etérico, que é no nosso campo energético. É esse campo que a gente trabalha quando a gente faz qualquer tipo de processo terapêutico, né? Ou qualquer tipo de processo de cura além do físico, tá? É no duplo etérico, que é nosso segundo campo energético, nosso segundo corpo, que é o campo energético. Muita gente até consegue ver assim ao redor, né? Uma listrinha branca que é a aura. Opa! Aí não, YouTube. Gosto de ficar com mantra de fundo. Então, gente, então da mesma maneira que as plantas têm a silhueta, né, tem o campo físico dela, tem a matéria, ela também tem um campo energético como nós. E quando utilizamos a planta, por exemplo, tomando um chá, ingerindo de alguma forma, chá, xarope, algum medicamento fitoterápico, né, algum medicamento homeopático, a gente está falando dos benefícios fitoterápicos dela, né, dos benefícios fisiológicos dessa planta. Mas quando a gente vai fazer um banho de ervas, uma defumação, um incenso ou algum tipo de magia que não envolva ingerir essa erva, a gente vai estar olhando para a propriedade fitoenergética. Esse fitoenergética foi Bruno Gimenez que deu esse nome, porque na verdade eu gosto mais de chamar do poder oculto, né? Porque o poder oculto é esse conhecimento primitivo, é esse conhecimento básico de onde ela nasceu. Então, muito tempo, né, já se falava da fitoterapia, né, dos poderes fitoterápicos das plantas, mas o poder oculto, essa parte energética, esse espírito, ele foi ser revelado, estudado e divulgado depois de 1700 a 1800, que foi quando nasceu aí, quando viveu o Francis Barrett, né? O Francis Barrett foi um cientista, oraculista, mago, ocultista, era um estudioso, né, da espiritualidade, da verdade, do Cabala. E assim, sempre existiu, né, o espírito vegetal. Também gosto de chamá-la de espírito vegetal, que é da mesma forma que o nosso campo energético seria o nosso campo espiritual, a planta também tem o campo espiritual dela. Então é o espírito vegetal da planta. Sempre existiu, desde lá dos primórdios, né, quando eles já usavam incenso. Vou falar um pouco aqui sobre a história do incenso e vocês vão ver que o incenso é muito antigo. Então, desde o início, as curandeiras, as sensitivas, as bruxas, os magos, eles já sentiam a energia que cada planta emitia. Foi ao longo dos anos e do passar dos anos que esses sensitíveis daquelas épocas, né, dos primórdios, foram percebendo que queimando isso afastava aquele inseto e trazia uma energia para si, e eles foram codificando e percebendo.
mas uma base sólida científica de estudo e artigo de que cada planta emite cada tipo de energia foi começar a ser buscada ali em meados de 1700 a 1800, quando Francis Barrett começou a buscar esse estudo. Então ele é o pioneiro, né, do estudo do ocultismo. Mas pensa só, 1700, gente, antes de 1700 existiu mais de 2.000, 3.000 anos, né? Porque tem ali 1700 até Cristo, né? E tem antes de Cristo também, que já existiam civilizações. Então, esse estudo ele é muito recente, né? Perto da quantidade de tempos que existe a humanidade e a raça humana, esse estudo do poder oculto das ervas ainda é muito primitivo, ainda é muito recente. Então, tem muita coisa também a ser descoberta. Mas, graças a esses pioneiros aí, essas anciãs e esses anciãos aí que passaram a vida, dedicaram a vida a estudar, né, esses poderes ocultos das ervas e de tudo mais, a gente tem muita informação, né? Pelo menos essas ervas básicas já temos as informações ocultas dela. Quem traz muito essa revelação do poder oculto das plantas são os orixás, né, e os espíritos já desencarnados que ajudam a gente no nosso processo de evolução aqui, né? Então os pretos velhos, você vê muito eles receitando banhos, né, os caboclos receitando remédios de ervas, porque eles já têm esse conhecimento aí e ensina também muito pra gente vários conhecimentos dos poderes ocultos das plantas aí, tá? Então, o poder oculto da planta seria, então, esse espírito energético, esse espírito vegetal de cada planta e o que ele representa. Então, quando você toma um banho de descarrego ou um banho de amor próprio, prosperidade, você não está lendo a fitoterapia daquela planta. Você está lendo a fitoenergia, o poder oculto, o espírito vegetal. A gente já usa a fitoenergética, a gente já usa o poder oculto das ervas, só que às vezes de forma inconsciente. Você vai lá e pega um banho, banho de 7 ervas de limpeza e proteção. Aí você acha que o quê? Aquilo ali é o que os cientistas lá, estudando a planta, fisiologicamente descobriram? Não, né? Então, a gente já sabe que essas características são características mais místicas, né? Não tem uma comprovação cientificamente comprovada sobre isso. Tudo são desse plano mais sutil, né? Do sentir. E a gente sabe, quando a gente toma um banho de abundância e prosperidade ou acende um incêndio de abundância e prosperidade, a gente percebe os caminhos andando, né? A gente percebe as coisas acontecendo. E isso não é só por conta da magia da própria planta, mas sim da magia que nós fazemos com ela, da manipulação energética que fazemos com ela. Lembrando de ontem o que é magia, né? A magia ela é a manipulação mental e energética, um dos pilares assim para clarear o que seria a magia. Então, quando a gente pega uma erva que já tem aquele caráter energético e coloca com a nossa intenção, com a nossa fé, com a nossa vontade, aquela magia acontece. Aquele desejo é concebido. Então, é muita honra, tanto com os seus ancestrais, quanto com as ervas também. E principalmente com Pachamama. Eu falo assim que acredito que quem não tem religião, né, quem se identifica aí universalista, ou que é mais natureba assim, em algum momento Pachamama vai chegar para essa pessoa. Porque Pachamama é a nossa mãe terra, nossa mãe Gaia, é a deusa da fertilidade. É ela que nos dá o alimento. Então, isso aqui é dádiva de Deus, né? Dádiva divina. E eu acredito que todas as plantas que estão aqui na Terra, né? Todas as plantas que nasceram aqui nessa Terra, elas de alguma forma vieram para nos auxiliar no nosso processo de autoconhecimento e despertar consciencial. Deus não faz nada à toa, né, gente? Nada é coincidência. Vamos sair dessa de coincidência que a gente já está desperto para saber que não existe coincidência. Tudo acontece como tem que acontecer. Então, só para não perder aqui, a gente falou desse processo, então, do poder oculto dessas plantas. E aí eu gostaria de contar um pouco sobre a história, né, da incensaria. Não vou falar aqui de todas as épocas e todas as tribos e pessoas, como eles usavam ali os incensos na época, mas eu vou contar a história básica, assim, clássica, de como o incenso surgiu. Eu gosto sempre de ir na origem das coisas. Então, desde que o fogo
existiu, desde que o ser humano conseguiu, né, canalizar o fogo, existe incenso. Porque o incenso, ele é a junção da erva queimada, do carvão de alguma planta, né, ali junto com o fogo, né, a combustão, é aquela brasa, né, o incenso seria a brasa, a cinza ali da queima de uma planta com o fogo que virou uma brasa e solta aquela fumaça branca. Então ele começou, tem uma história de que naquela época lá, né, o povo sentava assim em volta das fogueiras, né, começaram a fazer o fogo lá, o homem primitivo, primata, e a partir disso, em alguma dessas experiências de estar ali fazendo a fogueira, colocou determinadas ervas, né, determinadas folhas ali e sentiu um aroma subindo, né, sentiu uma fumaça branca, porque geralmente, dependendo da madeira que você queima, é uma fumaça mais preta, né, é um cheiro forte, mas quando a gente queima flores e ervas e folhas, o aroma é diferente, a textura da fumaça é diferente. Então eles começaram a observar que jogando folhas, algumas folhas, né, específicas, traziam alguns aromas muito gostosos ali no ar. E ao mesmo tempo trazia também uma harmonia, um relaxamento, dependendo da planta que eram queimada ali. Então desde que o fogo existe, desde que o fogo começou a existir, as pessoas já começaram a fazer esse processo de defumação, que ao longo dos milhares de anos a gente foi trazendo para a consciência quais que eram as folhas e ervas mais aromáticas para fazer essas defumações, né, para fazer esses incensos. E hoje em dia, né, nesse tempo mais moderno, de talvez 100 anos para cá, vamos dizer assim, começou a modernizar essa forma de defumação, né, gente? Porque vocês perceberam que ao longo dos anos a gente foi simplificando, a gente foi facilitando tudo para nós. Então, como hoje em dia as pessoas não estão mais imersas à mata, não fazem fogueiras, tem pessoas que nunca tiveram experiência com fogueira na vida, que viveu a vida inteira em cidade grande, ou que tem pouca experiência com fogueira. Então, hoje a gente buscou simplificar, fazendo, né, pegando ali as ervas e fazendo um incenso, né, triturando as ervas e fazendo um de vareta, que ocupa ainda menos espaço e consegue viajar ainda mais longe, né, ou pegando ali as ervas e amarrando com outras e fazendo esses defumadores, esses incensos naturais que são mais maleáveis, né, do que fazer uma fogueira e jogar as folhas como era antigamente. Então o incenso ele nasce, como eu falei, desde que o fogo começou a existir. E tem vários registros, né, do Antigo Egito, da Índia, vários lugares aí que sempre consagrou esse incenso de forma muito sagrada e muito respeitosa, né? Todas as pessoas sempre respeitaram muito essa prática, que é uma prática ancestral, que vem desde os nossos primeiros ancestrais. Então, uma das práticas ancestrais que eu mais sou apaixonada, amo incenso, sempre gostei, comecei a confeccionar incensos há mais ou menos uns 8 anos atrás, fiz algumas formações, mas muito do que eu aprendi foi no intuitivo mesmo, foi nessas canalizações, né, dentro do curso da formação em sensaria ancestral que eu vou abrir, eu conto como que chegou a linha que eu enrolo o incenso. Que hoje aqui eu não vou contar esse segredinho, tá? Eu vou deixar para contar para quem vai estar dentro da formação, mas eu vou passar o nome para vocês e tudo mais, né? De qual é essa linha que eu faço hoje, mas não vou contar a história para não ficar muito longo aqui também a nossa aula. Então, esses incensos naturais, eles são uma prática ancestral que você pode honrar, que você pode dar seguimento, ao invés de você ficar comprando esses incensos de vareta aí, que não tem nada de espiritualidade, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente vive um mundo muito capitalista, né? Então, muitos dos incensos hoje não tem nada de ancestral, não tem nada de espiritual, são trabalhos escravos, né? Feito a maioria da parte lá na Índia, para aqueles lados lá, então mão de obra muito barata das pessoas que fazem, então eles estão ali, nossa,
na amargura, na dor, né? Não tá fazendo aquilo ali com rezo, com gratidão, com conexão. Então, cuidado com o que vocês estão utilizando na hora da prática espiritual de vocês, que isso, gente, no campo sutil faz tanta diferença. Faz tanta diferença. Às vezes você fica aí comprando um monte de incenso baratinho, né? Esses incensos que você nem sabe de onde vem, como é preparado. E quer buscar ali, né? Quer que aquilo ali faça a harmonia da sua casa, vai lá e compra incenso de abre caminhos, incenso de amor próprio, e acende, não acontece nada, e vai e desiste da espiritualidade porque não funciona. Não funciona porque você não buscou e não filtrou fazer as coisas da maneira certa, com respeito. Dentro do caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente tem que ter muita responsabilidade e honra, né? Respeitar, ter responsabilidade, ter respeito e honrar. Honrar os ensinamentos, honrar a espiritualidade, honrar os nossos mentores e guias espirituais, levar a sério mesmo. Não é porque a gente não tem uma religião, né, ou não está fechada dentro de algum padrão ali, que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Se a forma sua de você conectar é através do incenso, faça dessa prática ancestral, desse ritual aí que você tem de acender incenso na sua casa, com consciência, com verdade, com vontade, né? Faça, quando você acende, acenda com aquela vontade, com aquela fé, rezando para que aquilo que está escrito ali na caixinha, né? Se é abundância, prosperidade, ou limpeza, ou proteção, aconteça de verdade. Não acendam o incenso em vão. Não acendam o incenso por aroma, gente. Por favor, nunca acendam incenso apenas pelo aroma. Vou dar incenso para ficar cheirosinho aqui. É claro que é válido. É claro que é importante o aroma, né? Mas é muito importante que a gente se conecte com esse plano espiritual, porque o incenso, ele não é um aromatizador qualquer, gente. Ele é um instrumento espiritual. Ele é uma prática ancestral de autocura, poderosíssima, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. E é isso. Falei um pouco sobre a história do incenso. Dentro, né, da formação, a gente vai falar muito mais, vai ter uma aula só para isso. E aí eu quero apresentar para vocês essas duas ervas, na verdade, essas três plantas aqui, três ingredientes que eu vou usar no meu incenso aqui. Eu mandei a lista para vocês de algumas ervas que são de caráteres energéticos da prosperidade e abundância, então você pode escolher entre aquelas ou também canalizar a sua, e se você não souber, pesquisa no Google. Eu vou mandar o material hoje também com 33, se eu não me engano, 33 ervas com as características do poder oculto, tá? Do poder energético, para vocês saberem aí, né, o que erva que você usa para tal coisa que você precisa. Então, dentro da formação, eu libero muito mais do que 33, tá? Da formação completa. Mas aqui hoje para vocês, com 33 ervas, tenho certeza que já dá para vocês fazerem muitos processos mágicos de cura, tanto para abundância, quanto para amor próprio, quanto para prosperidade, limpeza, proteção. E eu vou falar também um pouco sobre o fator fitoenergético, né, do poder oculto dessas plantinhas que eu vou usar aqui no meu. Mas, caso as que você escolher não é nenhuma dessas aqui, consulte lá essa lista, esse e-book que eu vou mandar para vocês, que tem bastante ervas lá conhecidas e que provavelmente pode ser uma da que você está escolhendo para fazer o seu incenso. Então vamos começar com essa aqui, que é uma das minhas ervas mais preferidas. É difícil falar qual que é a erva preferida, mas essa aqui é uma das ervas que eu talvez mais utilizo. Talvez não seja a minha preferida, mas é uma das que eu mais utilizo, que eu mais tenho um apego, um amor, uma gratidão imensa, que é o manjericão. Esse aqui, gente, eu achei até, né, que era o manjericão roxo, mas descobri que não é. O manjericão roxo, ele é todo roxo mesmo, mas esse meu aqui, ele dá umas florzinhas roxas, tá vendo? Ele é verde e dá umas florzinhas roxas. É lindo, aromático. Tem também o alfavaca, que também é da família do manjericão. As ervas, gente, tem várias, tem, por exemplo, a lavanda, mas tem a alfazema, e tem a lavandinha, e tem a lavanda sei lá o que, como também o manjericão. O manjericão tem várias espécies, né? Tem várias formas diferentes e várias espécies diferentes de se dar um nome a essa planta, mas todos é o mesmo caráter energético, tá? Se é da mesma família, é o mesmo caráter energético. Então, o caráter energético do manjericão
esse processo da limpeza dos pensamentos. Eu gosto muito do manjericão, tanto para fazer magias para prosperidade, quanto para fazer magias de limpeza e proteção, quanto para fazer até magias de amor próprio, porque ele trabalha em todos os chakras. É uma erva que trabalha todos os chakras. Tem erva que vai trabalhar só o plexo solar, tem erva que vai trabalhar os superiores, tem ervas que vai trabalhar os inferiores. Esse aqui, ele trabalha em todos os chakras, por isso que ele é aquele, tipo um bombril, 1001 utilidades. O manjericão é muito bom, é importantíssimo ter essa erva em casa. Se você não tenha, se você mora no apartamento, coloca num vaso grande, que compensa, que vale a pena. Ele fica meio que uma ervinha assim, muito bonitinha. E quanto mais você poda, mais você arranca, mais ele nasce, né? Mais ele fortalece. Então é uma erva fácil também de ter, tá? Fácil de cuidar e traz muitos benefícios. O manjericão, ele vai fazer então esse alinhamento de todos os chakras no nosso campo do etérico, no nosso campo energético, e também vai fazer principalmente essa limpeza do campo mental. Ele trabalha muito nos chakras superiores, é uma planta que traz expansão de consciência. Só da gente sentir o aroma dela, a gente já traz, sabe, essa leveza, esse relaxamento. Então ele vai trabalhar também na ansiedade. Ele é muito versátil, gente. Ele vai trabalhar na ansiedade porque ele diminui os pensamentos acelerados, né? Ele traz uma calma, um relaxamento. Então ele é utilizado também, já fiz óleos de relaxantes muscular com ele com a lavanda, fica muito bom. Então ele ajuda também no relaxamento muscular, sabe, quando você chega do trabalho ali, o melhor incenso se acender seria um de lavanda com manjericão, por exemplo, que vai dar uma acalmada ali nas energias e nos pensamentos ali do dia a dia. Então ele vai trabalhar em todos os chakras, vai trazer clareza mental. Ele também é a erva que traz a verdade, porque como ele trabalha no chakra do terceiro olho coronário de uma forma muito potente, limpando essas energias densas, esses pensamentos autossabotadores, ele traz essa paz de espírito, trazendo também a revelação da verdade, tirando o véu dos nossos olhos. Porque quando a gente está muito acelerado, quando a gente está com muito pensamento, com muita coisa na cabeça, a gente não consegue pensar direito. A gente não consegue ver o caminho mais fluido. A gente não consegue ser abundante e próspero. Então é muito importante ter esse processo de limpeza também dentro do banho de prosperidade e abundância, tá? Então, dentro do banho de prosperidade e abundância, além de eu escolher uma erva que vai trabalhar o caráter da atração da abundância e prosperidade, eu também preciso repelir algumas energias, como a negatividade, a autossabotagem, porque com a autossabotagem e negatividade ninguém prospera, né? Com não merecimento, né? Então, o manjericão ele vai vir para fazer essa limpeza sutil também, tirando essas energias negativas, esses pensamentos negativos, essa síndrome do pensamento acelerado, te acalmando e fazendo com que você se conecte com sua centelha divina, com seus mentores e guias espirituais. Então, é uma escolha que eu fiz porque era a erva que estava em mais abundância aqui essa semana e porque, né, ele vai trabalhar tanto na limpeza quanto também na prosperidade e abundância, né? E a outra erva que eu vou, né, juntar, casar aqui com o manjericão no meu bastão de hoje vai ser a Abre Caminhos. Essa planta, gente, só de você ler sobre o fator fitoterápico dela, você já vê o tanto que ela realmente abre caminhos e é próspera e abundante. Porque ela tem infinitos benefícios fisiológicos. Ajuda com tosse, dor de cabeça, inflamação, infecção de urina, alergias na pele, serve também como repelente, remédio para tosse, acho que já falei, né? É muita coisa que ela ajuda, muita coisa mesmo. E no campo energético, o nome já diz tudo, né? Ela é conhecida como abre caminhos ou quebra demanda, né? Vence demanda, também tem gente que chama ela assim. Elas são umas folhas mais compridinhas e tem esses talos de flores, né? Que dá umas flores rosinha, mas geralmente seca e cai tudo, essas florzinhas. Ela dá como se fosse um pé de manjericão também, ela dá meio que uma ervinha, né? Então dá para ter em casa também. Inclusive ela é usada também para design de interiores, né? Para, como é que chama? Plantas ornamentais, né? Ela é considerada também uma planta ornamental aí que dá para você ter em casa, no vaso, fica super
legal e traz, né, essa energia de abertura de caminhos. Então essa planta, né, a Abre Caminhos, a Quebra-Demanda, ela vem ajudando a gente a passar pelas adversidades da vida. Ela vem nos ajudando a superar os obstáculos e continuar seguindo em frente. Porque dificuldades no caminho, pedras no caminho, todos nós temos. O que vai diferenciar a pessoa que é próspera e abundante e feliz da que não é até onde ela percorreu. Quando ela foi que ela desistiu, onde foi que ela parou. Porque quem prospera e tem abundância e prosperidade na vida e é feliz e pleno, são pessoas que não desistiram de correr atrás e de lutar. Entende? Então essa planta vai te trazer essa força para você correr atrás. Para que em meio às adversidades você tenha força de levantar e seguir em frente. Vencer essa demanda. Abrir esses caminhos para que você possa percorrer. Então, Abre Caminhos é uma das minhas plantas preferidas. Ela não é uma planta muito aromática, porém ela tem esse caráter energético poderosíssimo. Durante muito tempo eu usava ela somente nos banhos, porque como eu via que ela não era muito aromática, eu não pensava em fazer incenso. Mas como eu fiz uma poda muito grande há um tempo atrás, eu decidi fazer o incenso para ver como ficaria e ficou bom, principalmente quando a gente mistura com outra erva para dar um aroma melhorzinho, porque ela não tem tanto aroma assim. Então fica a dica aí, tá? Dessas informações sobre a fita energética, né? Sobre o poder oculto da Abre Caminhos, da Vence Quebra Demandas. E aí, um outro elemento que eu vou aqui também colocar, que eu coloquei lá, que vocês podem usar 2 ervas ou pode usar até 3, tá, gente? 3, 4 ervas, 3 ervas e um complemento, igual eu vou usar aqui 2 ervas e um complemento. Eu falo complemento porque vai ser só alguns pauzinhos de canela. A canela ela é muito conhecida também aí, né, para abundância e prosperidade, porém a maioria das pessoas ligam muito a canela diretamente ao dinheiro. E ela não é uma erva que vai trazer a prosperidade e a abundância financeira exatamente. Porque o poder oculto dessa canelinha aqui está na abundância e prosperidade espiritual. Está na abundância e prosperidade intelectual, emocional. Então ela vai trabalhar no seu campo mental, emocional e espiritual. E consequentemente vai te trazer muito sucesso e muita abundância e prosperidade também financeira, te ajudando a realizar e materializar os seus sonhos. Porque ela vai trazer essa abundância e prosperidade espiritual, emocional e intelectual mental. Qualquer ser humano com a mente blindada, com o emocional equilibrado e com o espírito conectado, vira um super saiyajin, não tem nada que atrapalhe ele a alcançar os seus objetivos, né? Então a canela, ela tem esse poder aí muito grande de trazer essa abundância e prosperidade espiritual, emocional e mental, fazendo com que assim você tenha aí, né, sanidade mental, emocional e espiritual para prosperar na sua vida. Então eu escolhi essas 3 ervas. Você coloca todas elas juntinhas, né? Aqui com os pezinhos todos juntos, os pezinhos iguais. E aí eu gosto de tirar, quando tem folha assim, eu gosto de tirar essas folhas aqui de baixo, gente. Né? Depois você usa para outra coisa, num defumador ou num banho. Junta todos os pezinhos delas. Aí juntando aqui, ó. E, gente, eu tô falando desses caráteres energéticos aqui, mas no início eu não sabia de nada, tá? Eu ficava recorrendo aos livros, aos sites de magia para eu poder buscar. E é na prática que a gente vai aprendendo. Ah, sentiu de pegar tal erva? Vai sempre pelo que você sentir. Não vai pesquisar no Google para depois ver que tipo de incenso você vai fazer. Sentiu de pegar alecrim rosa? Pega o alecrim rosa, depois você vai pesquisar sobre o que é a energia do alecrim e da rosa. Entende? Para que você possa perceber como que a sua própria intuição te guia para as escolhas certas. Então, sempre vá pela sua intuição e depois pesquise que tipo de energia é aquela. Porque às vezes a gente acha que a gente está precisando, por exemplo, de amor próprio, mas aí quando a gente vai canalizar que tipo de erva, a gente vai canaliza ervas de limpeza.
entende? Então, nem sempre o que a gente pensa é o que a gente realmente precisa. E a nossa intuição, né, aquilo que vem de dentro, que é aquela força que do nada fala para você pegar aquela erva ou comprar aquela outra erva, é o que vai ser válido aí, né? Que é o que realmente vai mostrar a verdade. Então eu juntei todas as pontinhas e vou aqui usar a minha linha. Essa aqui, gente, é a linha do sisal, tá? Eu demorei muitos anos para chegar nisso aqui, então já tô revelando um segredo para vocês. Não vou revelar todo o segredo dessa linha aqui, né? Se você quiser saber todo o segredo dela, venha para a formação completa. Mas já tô dando esse spoiler aí de que a melhor linha que você pode utilizar no seu incenso é a do sisal, tá? Eu vou cortar, cadê a tesoura? Vidas, eu tive que parar para pegar a tesoura, eu já aproveitei e dividi essas linhas, porque eu corto do tamanho mais ou menos do meu dedinho aqui, ó, esticado, até aqui. Tamanho do seu braço, não sei se tá pegando aí todo na câmera. E aí depois eu divido elas, para não ficar muito grossa, tá? Que quanto menos de linha puder ter nesse incenso, mais natural ele vai ficar. Apesar de que essa linha aqui tem um segredo, então de toda forma é natural. Então, a primeira coisa que eu faço, eu gosto de fazer ele, não sei se tá dando pra vocês verem, vou descer um pouco a câmera, pra vocês poderem focar aqui embaixo. Então eu gosto de colocar ele assim, em cima de alguma superfície, às vezes eu faço até em cima do minha própria coxa, tá? E aí eu gosto de fazer essa primeira amarra assim, tá, gente? Eu vou te ensinar pra vocês a minha técnica. Tem outras formas de enrolar o incenso. Então não é algo tão simples assim, não é só juntar as ervas e amarrar de qualquer jeito. Então eu gosto primeiro de fazer essa amarração assim, pra juntar todas as varinhas aqui embaixo. Fazendo como se fosse um buquezinho, tá vendo? Aperto bem, dou um nó cego. Aí, a partir daqui, sempre tentando deixar as duas da mesma quantidade de um lado para o outro. Tem muitas pessoas que enrolam só de um lado, vai até lá em cima e depois volta. Dessa maneira, com esse tipo de linha que eu faço, já fiz várias experiências e não fica uma amarra boa. Porque a amarração é muito importante na hora da queima. Senão, na hora que você queimar, o seu incenso vai abrir todo. Porque essas ervas, elas estão ainda molhadas. E quando elas forem secando, elas vão diminuir a densidade delas. Então o incenso vai ficar muito mais fininho. Então é muito importante que essa amarração seja bem firme, para que na hora que seu incenso secar e for queimar, ele não faça aquela sujeira de ficar desmanchando todo e não pegar de uma forma fluida, tá? Então, a gente fez essa primeira amarração assim, aí, gente, eu gosto realmente de pôr o dedo, tá? Eu ponho o dedo em cima de onde foi que eu fiz o nó, pego um lado da linha e rodo. Vou fazendo assim, ó. Vou enrolando. Até chegar a uma quantidade mais ou menos assim, ó. Não muito pequena, porque tem que sobrar espaço para amarrar bem direitinho. Então eu puxei até aqui, aí eu venho agora com essa outro lado da linha que sobrou e vou enrolar para o lado oposto, para o lado contrário, para a gente cruzar essas linhas, tá? Eu vou mostrar para vocês como que fica. E aí você pega as duas linhas restantes, né, o restinho aqui, faz de novo aquela amarrada bem forte, bem apertada e dá novamente um nó cego. Fazer com esse tipo de linha que eu tô ensinando pra vocês é muito mais trabalhoso, tá, gente? Porém, o incenso vai ficar com muito mais qualidade. Porque a linha normal, barbante, qualquer linha que você pode estar utilizando nesse momento, né? Não tem problema você usar as primeiras vezes outros tipos de linha. Você pega uma linha bem grande ali, né? E não precisa de ficar amarrando toda hora. Porém, essa linha de sisal, como a gente tem que dividir ela quando a gente compra, porque ela é muito grossa para enrolar no incenso e não fixa muito bem também na amarração, a gente não consegue pegar um tamanho muito grande, porque na hora que você vai
desfazer ela, como ela é costurada uma na outra, enrolada uma na outra, fica muito difícil o processo de tirar. Então, maior do que isso aqui, já fica difícil, você perde muita linha na hora de tirar. Dentro da formação eu vou explicar certinho. Se vocês quiserem algo mais fácil, vai fazer só para vocês mesmos, faça com barbante, não tem problema. Mas usa essa forma de amarração. Amarrou aqui, sobrou o mesmo tanto de um lado para o outro, né? E vem de um lado, segura, vem do outro cruzando. A cruza, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem, ó. Tá vendo? Fica cruzadinho. Ele tem que ficar cruzado, não vem amarrar um lado do incenso para depois amarrar o outro. E quando é com essa linha, como eu falei, a gente tem que ir amarrando, acaba a linha, pega de novo. Uma forma que eu gosto de fazer com os bastões de ervas para eles ficarem mais grossinhos, quando você vê um bastão de erva mais grosso, não é porque a pessoa pôs aquele tanto de erva. Geralmente a pessoa dobra, tá? A gente dobra as ervas. Como, eu não falei pra vocês, mas como juntar essas ervas? Vai da sua intuição. Aqui eu senti de colocar neste aqui, um lado abre caminhos e um lado manjericão. Tô fechando eles assim. Mas tem vezes que eu sinto de colocar um abre caminhos, um manjericão. Um abre caminhos e um manjericão, pra eles ficarem mais... pra eles terem mais sintonias também ali na hora do aroma, né? Mas aqui eu senti de fazer dessa forma, metade, metade. Mas você pode colocar uma erva dentro, né? Pode fazer da forma que você sentir. E aí, o interessante aqui é você fazer pelo menos esse inicinho, tá? Se você for usar barbante, você pode dobrar desde o início, tá? Já pode começar aqui dobrando, para depois vir com o barbante. Mas se for fazer com essa linha aqui, que a gente tem que ficar parando e começando novamente, pode fazer esse inicinho aqui, né, sem dobrar a erva, e depois a gente vem e dobra a erva pro lado que for mais interessante. Aí eu dobrei aqui, ó, mais ou menos na altura de até onde eu fiz, que agora eu vou continuar a amarração daqui pra cima, entendeu? Você vem dando uma modulada com as mãos, modelando. E aí, deixa eu ver até onde eu fiz, aqui mesmo. Aí eu venho, coloco a linha novamente no meio, pego ela aqui, ó, e ponho em cima do nó que eu fiz o último, que eu acabei essa última aqui. Seguro em cima do nó com o meu dedão, né? Aí eu venho aqui, ó, e seguro essas ervas, modelo elas novamente, porque até enrolar elas vão ficar abrindo, tá? Se vocês quiserem fazer o incenso mais fininho e não quiser fazer esse processo de dobrar a erva aqui em cima, gente, pode fazer também, tá? Sua vareta vai ficar, sua vara de incenso vai ficar mais fina. Então eu venho aqui, ó, perdi onde que eu tava. Aqui. E venho enrolando. Fui para um lado, agora estou indo para o outro. Vou dar um nó e vou mostrar para vocês aqui como está ficando. Dou um nó bem forte, bem firme, a ponto de que eu já posso fazer o acabamento de cortar, tá? Tem que dar um nó bem firme antes de cortar. Vou pegar mais uma linhazinha. Vou colocar novamente sobrando metade para um lado e metade para o outro. Vou ajustar essas aqui que estão para cima, segurar com uma mão e enrolar com a outra. A maioria dos incensos que eu faço é com esse corpo aqui. Eu gosto desse processo do incenso cone, sabe? Começa mais fininho e acaba grossinho. Mas aí você pode fazer ele padrão, uniformezinho, né? Quadradinho. Tem algumas ervas que ele fica mais uniforme, tipo a sálvia, né? Que elas são as folhas menores. Aí ele fica mais padrãozinho, mais quadradinho. Mas a maioria dos incensos que eu faço fica meio que um formato de cone.
Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é o incenso no bruto, tá? Aí as linhas cruzadas. Aparentemente não está bonito, mas agora que a magia acontece. Então a gente vem cortando essas folhas. E no caso aqui dessa linha, essas linhas que sobraram. Apesar de eu achar essas linhas um charme, né? Dando esse ar de rústico. Vou dar uma limpada e vou mostrar pra vocês aqui como que fica. E aí aqui em cima, gente, essa parte aqui, ó, ou você pode vir cortando quando precisar, ou você pode deixar, né, algumas ervas, não essa aqui, porque essa aqui eu dobrei tudo, mas algumas eu costumo deixar, sabe, como se fosse um buquezinho mesmo de planta, né? Aqui é com ele um pouquinho mais limpo, tá? Olha aí como ele fica, ó. Tá vendo o formato cone que eu falei? Começa fininho e vai engrossando. Isso aqui é considerado bastão grande, tá? Não é um gigante, mas é um grande. Ele é, ó, começa aqui no início da minha mão, vai até o final. Isso aqui é um bastão grande. E aí agora eu venho com o acabamento, né? Com as canelitas. Aí vai depender. Quando eu aperto muito a linha, que eu não consigo passar a canela dentro, eu venho com um fiozinho dessa linha aqui, que é bem fininha, né? O fiozinho dela. E amarro a canela para não ficar cheio de linha, viu, gente? O mínimo de linha possível, mas de uma forma bem justa, bem apertada. Mas aqui eu acho que eu vou conseguir passar, tá? Aí eu geralmente tento passar nessas linhas que já tem aqui. Porque se você for colocar canela na hora que você tá enrolando, com as ervas fica muito difícil, tá, gente? Então esses complementos, laranja, anis estrelado, canela, rosa, geralmente eu coloco depois de enrolar as ervas principais, tá? Às vezes também eu costumo colocar a canela dentro, na hora que eu tô fazendo aqui esse final aqui, eu coloco a canela lá dentro, que aí pega a combustão lá dentro também, fica bem gostoso. Aí, vidas, aqui, ó, coloquei uma canelinha aqui, uma aqui atrás. Você pode colocar o quanto de canela você quiser. Eu geralmente dou só um toquezinho, um detalhezinho, né? Porque a energia dela já está em todo o incenso. E esse é o meu bastão de abundância e prosperidade, de abertura de caminhos. Você também pode fazer o seu com as ervas que eu indiquei, com a que você tiver, né? Se você tem só uma ou se você tem duas, faça com o que você tem aí de disponível, mas faça, né? Não deixa de fazer. Se você sentiu esse chamado desse workshop gratuito, não negligencie a sua intuição. Faça aqui, assista a aula e pratique, né? Faça essa prática aí e poste, né, nos seus stories, ou mande no grupo, ou marca eu nas redes sociais quando você fazer e, né, quando você for queimar também. Como ele está verde, não vou conseguir queimar ele agora. Então eu vou deixar ele aqui, eu amarro outra linhazinha pequenininha, vou deixar pendurado
ali num lugarzinho, aqui eu não deixo muito tempo, né? As ervas ficam aqui só de 1 a 2 dias, só para tirar um pouco ali da água que contém nela para eu fazer o incenso. Como eu falei com vocês, é interessante que vocês deixem pelo menos 24 horas a erva de cabeça para baixo, dessa forma aqui, para drenar um pouco daquela água dela, né? Porque na hora que ela for secar, ela não seque tanto, não faça tanta diferença para que a amarração fique frouxa e também para que ela não mofe, né? Porque às vezes quando você faz um bastão bem grosso e lá dentro não entra ar direito, acaba que mofa. Então essas ervas aqui, elas já estavam, né, mais de 24 horas aqui pendurada, e agora eu vou deixar durante 7 dias pendurada num lugar mais escuro, tá? Que como bate muita claridade, eu deixo em outro cômodo ali que é mais escurinho, mas que também ventila. E aí daqui 7 dias mais ou menos, daqui 5 dias, dependendo de como vai ficar o tempo, você já consegue acender o seu bastão. Um bastão desse dá para queimar de 20 a 25 vezes, tá, gente? Dependendo da demanda aqui, né, quando eu for queimar aqui em casa, que às vezes pode queimar muito também. E é isso, dentro da formação, tô falando muito dessa formação porque, né, esse workshop é para ver como que tá o público, né, o que vocês estão sentindo, se vocês sentem o chamado, né, se vocês, para vocês sentirem o que seria, né, essa formação completa. Então a gente vai trabalhar essa primeira parte do resgate à magia ancestral, né, são mais de 7 aulas, de mais de 2 horas de duração, trazendo várias informações, vários insights, vários conhecimentos, várias histórias, né, dos antepassados, da própria humanidade, para que você possa sintonizar com esse universo. E, né, a parte 2 dessa formação, que seria a confecção dos incensos naturais, não será só o bastão, né? Então, dentro da formação a gente vai aprender esse bastão, né, mas com uma forma muito mais detalhada, porque tem muitos detalhes. E vamos aprender também a fazer a pasta, né, uma pastinha de incenso, de pastinha mesmo, e passar aqui também e criar um novo incenso com isso. Vamos aprender a fazer esses incensos também de cone, né? Olha que bonitinho. Esses incensos de cone que eles queimam de uma vez só e é muito gostoso. E vamos também aprender a fazer incensos de vareta, tá? Então vai ser vários tipos de incensos que eu vou estar passando dentro da formação completa, que vai ser uma duração aí de 2 a 4 meses, 2 a 3 meses no mínimo e 2 a 4 meses no máximo ali, né? As aulas vão ficar gravadas, a maioria delas já estão gravadas, né? Principalmente do resgate à magia ancestral. E essa parte da incensaria ancestral também já estão gravadas, porém vou disponibilizar por etapas, tá? Para que vocês não fiquem aí com mais um curso na gaveta sem assistir. Então eu gosto de passar por etapas, toda semana liberar uma aula para que você possa assistir, possa interagir e passar para o próximo nível, né? Que cada módulo nosso a gente chama de despertar. Então passa um despertar, vai ali, faz as atividades que eu sempre dou, né, no final da aula, e aí depois vai para o segundo, vai para o terceiro, para que também eu possa incentivar vocês a ir até o final dessa formação, ok? Essa é a aula, né, que eu propus aqui para vocês, de ensinar esse bastão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar no grupo, eu vou deixar o grupo aí mais uns dias aí, caso vocês tenham alguma dúvida, e para eu também mandar o material, né, de como seria essa formação completa para vocês, mas até o dia do lançamento eu vou falar mais em outras lives no Insta também sobre, para quem sentiu o chamado de fazer essa formação completa. Tá bom, maravilhosas? Gratidão, tô aqui mais abaixada porque eu não sei como é que tá a câmera ali, né, que eu desci um pouco a mesa, espero que esteja me pegando completamente. E a gratidão pela sua presença até aqui, pela confiança, pela entrega no meu trabalho, no meu servir. E se você sentiu o chamado, vai ser muito bem-vinda a essa formação em incensaria ancestral. Arro! Gratidão.